Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um domingo, debaixo da graça do nosso Deus, debaixo das suas ternas misericórdias. Aqui estamos para o adorar, o glorificar. Salmo 75, graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. E invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Nós estamos aqui nesta manhã justamente para isso. Vamos começar mais uma semana assim, reconhecendo em nossas vidas o poder de Deus, a sua graça, as suas misericórdias, o seu amor que é incondicional. Queremos reconhecer a cada instante toda a bondade advindas das mãos generosas do nosso Criador. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos começar esse domingo, vamos começar mais essa semana, com todas as lutas, com todas as dificuldades que nós temos enfrentado diante desse momento, mas confiantes, esperançosos. Amém, queridos? Assim, somos filhos de Deus, estamos debaixo da sua graça. O seu Espírito Santo tem movido os nossos corações em direção a Ele, em direção ao seu ser, à sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. O fato de estarmos aqui com vida, e não qualquer vida, porque é uma vida sendo vivida para a honra e para a glória do Senhor. É uma bênção, irmãos, é uma graça. Por isso, vamos começar esse dia, essa semana, tomados pela alegria da salvação. Vamos começar esse dia, essa semana, contemplando as maravilhas de Deus em nossas vidas, na vida de nossas famílias, na vida de nossa igreja, não apenas a igreja presbiteriana do Cônigo, mas toda a igreja do Senhor sobre a face da terra. A igreja dos remidos, a igreja dos salvos, a igreja dos santificados, a igreja do Senhor Jesus, eu, você, nós que aqui estamos. Desde já queremos agradecer a Deus pela vida de nossos irmãos que estão conosco, Elisange, presbítero Sérgio, Nana, Ruth, Viviane, Glorinha, Diácono Milton, Rosilene também conosco nesta manhã, irmãos amados, irmãos queridos, também nosso irmão Joninha conosco, nossa irmã Marlene Furtado, irmãos queridos, estamos com saudades. Pode colocar esse recadinho aí. Eu estou com saudades de vocês, meus irmãos. Todos nós estamos, né? Mas nós cremos que o tempo foi determinado por Deus. Já está determinado na eternidade o dia em que nós voltaremos a nos reunir presencialmente como igreja. E até lá nós vamos aguardar com fé, com esperança, motivados pelo Senhor Jesus, o Senhor de nossas vidas, e assim nós vamos continuar vivendo para a honra e para a glória do Senhor. Já temos aqui um pedido do presbítero Sérgio, um pedido de oração por Alessandro, nosso vizinho. Então nós vamos orar pelo Alessandro, vizinho do Sérgio. No finalzinho nós vamos orar. Eu vou até pedir a Renata que escreva no papel para a gente não esquecer. Faz favor, Renata. Então depois nós vamos orar pelo Alessandro, um pedido do nosso irmão presbítero Sérgio. Queridos irmãos, nós vamos nesse momento pedir a Deus que Deus esteja falando aos nossos corações. Queridos, nós temos tantas coisas para pensarmos. Aliás, antes de nós orarmos, que realmente nós possamos estar aqui com o coração aberto, valorizando esse momento. Mesmo que você esteja aí em sua casa,
Não permita que nada tire a tua atenção. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento e agora te rogamos que o Senhor esteja preparando nossos corações, as nossas mentes, para compreendermos espiritualmente a Tua palavra, o Teu recado nesta manhã, uma manhã abençoada, um dia abençoado que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor. Nós rogamos que o Senhor esteja, ó Pai, mudando as nossas vidas através da Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, é claro que a gente tem que ter uma disciplina para não divagar, porque nós já temos um estudo para esta manhã, é um estudo que nós vamos começar hoje, mas não querendo divagar, não querendo perder o foco aqui, é só algo que Deus colocou em meu coração de ontem para hoje. No sentido de que realmente nós devemos, num momento como esse, sinceramente, nós devemos participar desse momento. Eu estou falando isso porque em conversas com os irmãos, né, sobre esse momento que nós estamos passando, por exemplo, nós estamos nos reunindo através desse meio de comunicação, os irmãos em suas casas. E é claro que nós temos muitas vezes uma tendência, né, de dentro de casa perder um pouquinho o foco. Então de repente você está conectado aqui no Facebook ou no YouTube, mas aí você de repente sai, vai fazer alguma coisa, perde a atenção. E eu penso, irmãos, que isso não é correto. Nós estamos aqui nesse momento, separamos esse momento, é como se nós estivéssemos lá na igreja, lá no templo, né, naquele lugar. Então nós devemos levar a sério, até porque nós estaremos aqui meditando na palavra de Deus. Nós estamos aqui não para honrar os homens, nós estamos aqui para honrar a Deus, honrar a sua palavra que será ministrada aqui nesse momento. Eu estou falando isso até em decorrência também de uma experiência que eu tive ontem. Todos os sábados eu sou presidente do nosso sínodo e eu tenho participado do encontro da Sinodal de SAFs e a Sinodal de Adolescentes. Uma de 5 às 6 e a outra live de 6 às 7. E eu percebi em alguns momentos que eu fui tentado a tirar a minha atenção daquele momento. Aliás, né, o Zoom te dá essa possibilidade, né? Você tanto pode aparecer ali, como você também pode colocar um íconezinho ali e você não aparece, né? Eu não sei como que você dá o nome daquilo, é como se fosse uma estampa, né? Então o seu rosto não aparece, ninguém... E quem está do outro lado, administrando o Zoom, ele não enxerga o teu rosto, não sabe o que você está fazendo. Então, nessa questão, nós temos uma tendência de realmente perder a atenção, de repente querer sair dali, mas isso é uma falta. Primeiro, é uma falta de respeito para com Deus, porque nós estamos ali comprometidos com as coisas de Deus, orando, meditando na palavra. E é claro que, de certa forma, também... não é um desrespeito, né, à pessoa que está ali conduzindo, enfim. Então nós não queremos isso. Eu mesmo, né, eu estou falando aqui de uma experiência minha. Em vários momentos eu fui tentado a de repente perder minha atenção, perder o meu foco. Mas a gente pede misericórdia a Deus e continua ali firme, né? Ontem então foram 2 lives, uma das 17 às 18 e outra das 18 às 19. A segunda live com os adolescentes do nosso sínodo. Então uma adolescente pregou e pregou muito bem, e outra adolescente deu seu testemunho de vida, né? E eu particularmente como pastor, aliás, os pastores gostam muito de falar, mas muitas vezes têm dificuldade de parar para ouvir. É uma grande tentação. Mas a gente tem que pedir a misericórdia de Deus e nós devemos sim
nós devemos ser responsáveis com um momento. Então nós não estamos aqui para estar ocupando o nosso tempo com conversas triviais, nada disso. Nós estamos aqui juntos, através desse meio de comunicação, buscando compreender a palavra de Deus, buscando estudar a palavra de Deus. Então é um momento muito sério que Deus nos dê essa disciplina. Eu sei que é algo novo, e por ser algo novo, nós precisamos também nos adequar, mas nunca é tarde. Amém, queridos? Nunca é tarde. Então vamos nos adequar e que verdadeiramente nós possamos estar aqui com o coração aberto. Também conosco nesta manhã, nosso irmão Edson Moraes Júnior, Juninho conosco, nossa irmã Leaci também conosco. É o que eu estou vendo aqui, tá, irmãos? Por isso, se de repente não citar o nome de algum irmão ou irmã, é porque eu não estou vendo aqui na frente, aqui na tela. Irmãos, nós vamos começar hoje uma série de estudos no livro do profeta Oséias. E desde já eu quero dizer para os irmãos o seguinte: esse livro é impactante, como todos os livros da Bíblia. É impactante. É uma palavra que fala profundamente a nossa alma. É claro que nós vamos fazer uma série de estudos a partir do último capítulo. Nós não vamos ler e estudar o livro todo, ler o livro todo de Isaías. Mas nós vamos fazer a nossa série de reflexões a partir do capítulo 14, que na verdade é uma conclusão do livro. E é claro que em alguns momentos nós vamos recorrer a outros capítulos deste livro, tá bom? Mas hoje, em especial, nós vamos ler o capítulo 14. Aliás, nessa série de estudos, em especial, nós vamos ter como base o capítulo 14. Antes de lermos, eu quero fazer uma pergunta e vou pedir aos irmãos que possam aí contribuir com essa pergunta respondendo, tá? Nossa irmã também Devanildo conosco. Aliás, eu queria fazer algumas perguntas. Seria muito importante você participar, tá? Primeira pergunta: nós podemos nos ver numa situação de idolatria? Nós somos cristãos, temos o conhecimento da palavra, nascemos de novo, mas mesmo assim, como um cristão, eu posso me ver numa situação de idolatria? Eu posso estar caindo no pecado da idolatria? Isso pode acontecer na minha vida? Essa é a primeira pergunta. Quem vai aí nos ajudar com uma resposta? Entenderam a resposta? Como um cristão, eu posso me ver numa situação idólatra? Como um cristão, eu posso me ver numa situação em que eu esteja idolatrando alguma coisa? E é importante a gente entender que quando se fala em idolatria, nós não estamos falando unicamente na questão de você idolatrar uma imagem. Não é isso, irmãos. Também. Mas nós sabemos que existem ídolos que são bem mais sutis, né? Mas essa é a primeira pergunta. Quem vai responder? Podemos, como cristãos, podemos nos ver numa situação de idolatria? Bem, o Sérgio Elias, presbítero, né? Dando exemplo, líder, não se esquivando, eu acho que podemos sim. Bem, então o Sérgio Elias já deu a sua contribuição. Eu acho que podemos sim. Vamos lá.
Alguém mais quer contribuir no que diz respeito a essa pergunta que eu fiz? Como cristãos, podemos nos ver numa situação de idolatria? Então, nosso irmão Sérgio já contribuiu aqui com seu pensamento. Eu acho que podemos sim. Mais alguém quer participar? Senão eu vou para a segunda pergunta. Então vamos lá, para a segunda pergunta. Quais são os ídolos que nós podemos nos ver idolatrando? A Devanilda também contribuiu. Também acho que sim. Obrigado, Devanilda. Então vamos lá. Então já respondemos essa primeira pergunta. E é claro que eu já vou dar também o meu parecer, juntamente com os meus irmãos. Eu só vou um pouquinho além, tá, Elias? Eu não acho, não. Eu tenho certeza que se a gente não vigiar, mesmo como cristãos, nós podemos nos ver numa situação de idolatria. Segunda pergunta. Quando nós falamos de idolatrar, como cristãos, é claro que vai ser bem difícil, né? A gente se vê idolatrando uma imagem. Mas quais são os demais ídolos que muitas vezes nos seduzem? E é claro que quando nós falamos em ídolo, quando nós falamos em idolatrar, nós estamos falando em colocar algo ou alguém acima de Deus em nossa vida. Porque a palavra do Senhor é clara, a começar pelos 10 mandamentos, nós não podemos colocar nada acima de Deus em nossa vida. A nossa devoção, acima de tudo, é ao nosso Deus, é ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, algum irmão pode citar um ídolo, pode citar ídolos que podem sim nos seduzir até como cristãos? Alguém quer citar algum ídolo? Um ídolo que pode nos seduzir como cristãos. O que pode se tornar um ídolo em nossa vida? Vamos lá, quem pode responder agora a essa pergunta? Muito bem, Viviane. E Viviane já colocou de cara o dinheiro. E é bancária. Tá alerta lá, né, Viviane? Dinheiro, um líder religioso. Isso aí. Isso aí. Dinheiro, um líder religioso. A Renata, ela está aí em meu nome aí, tá? Colocou pessoas. Sim, nós podemos idolatrar pessoas, podemos idolatrar uma esposa, um esposo, uma mãe, um pai, um filho, né? Isso é muito sério. Também conosco nessa manhã nossa irmã Célia. É uma linha muito tênue, mas a família, os recursos, nós mesmos, isso aí, Sérgio, é realmente uma linha tênue. Mas, se nós não vigiarmos, nós podemos idolatrar a nossa família, os nossos recursos, nossas posses e até nós mesmos, né? Aliás, eu penso que é o primeiro ídolo aí da lista que nos tenta, né? O nosso ego. O ego é um líder, aliás, o ego é um ídolo nessa humanidade infelizmente decaída, né? O homem deixou a Deus e agora o homem, ele adora a si mesmo, né? Muito boas as respostas dos irmãos, as contribuições dos irmãos. Então, nós já respondemos a segunda pergunta, né? Então, realmente, como cristãos, nós podemos nos ver numa situação de idolatria,
Nós sabemos que esses ídolos, eles podem nos seduzir, né? E é claro que o que já foi citado aqui, se nós não soubermos lidar, se o nosso relacionamento não for um relacionamento saudável com essas realidades temporais, essas realidades podem se tornar um ídolo na nossa vida. A família, o dinheiro, uma pessoa, o nosso próprio ego, né? Enfim. Agora, outra pergunta, irmãos. E agora nós já vamos começar a fazer a nossa introdução aqui no texto em si. Nós temos uma tendência de sermos fatalistas no sentido de conformistas. Isto é, nós temos uma tendência como cristãos, nós que somos presbiterianos, nós que cremos na doutrina da graça, isto é, Deus nos salvou em Cristo Jesus, nós temos uma tendência, pode acontecer essa tendência de nós acharmos o seguinte: já que eu estou salvo, eu não preciso me preocupar muito com a minha vida espiritual. Até no sentido de me ver escravo de algum ídolo, mas tipo, eu sou salvo, né? Um dia eu for para o céu, a minha salvação já está garantida, então eu não preciso me preocupar de ter uma vida consagrada, uma vida santificada, uma vida que renegue qualquer ídolo que tente me seduzir. Uma vida de santidade é uma vida que renega qualquer coisa ou pessoa que possa ser colocado em primeiro lugar na nossa vida. Nós renegamos isso. Então, como cristãos, salvos pela graça, nós podemos cair nesse erro fatalista, nós podemos nos ver assim, tomados por um conformismo, tipo, eu sou um cristão, eu estou salvo, então eu não preciso me preocupar muito com a minha vida espiritual. Eu não preciso me preocupar muito, eu não preciso vigiar para que algum desses ídolos tome o lugar de Deus na minha vida. Nós também podemos cair nesse erro, irmãos, de conduzir a nossa vida espiritual de uma forma despreocupada, irresponsável, e assim podemos nos ver escravizados pelo pecado, escravizados por alguma forma de idolatria. Isso pode também acontecer em nossa vida. Agora, acontecer essa questão de nós nos vemos assim, fatalistas, no sentido de sermos conformados, né, com os nossos erros, com as nossas incoerências. E quando eu falo sobre isso, eu estou falando sobre algo que Paulo trabalhou muito. Eu não estou divagando não, tá, irmãos? Depois nós vamos entrar no livro do profeta, mas isso é importante a gente entender. Isso faz parte da nossa reflexão. Porque hoje nós vivemos num momento onde nós percebemos esse tipo de mentalidade por parte de muitos, né? Então nossa irmã Devanilda já respondeu também, podemos cair sim, tá vendo? Nesse fatalismo, nesse conformismo, nesse tipo de visão de que eu sou salvo, salvo para sempre, que eu não preciso me esforçar, eu não preciso me santificar, eu não preciso vigiar, né? Paulo ele trabalhou muito bem esse tema, porque na verdade isso era um erro que estava acontecendo lá na igreja de Roma, e ele vai trabalhar o tema graça, e quando ele chega no capítulo 5, ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça, um versículo que nós conhecemos muito, Romanos 5, versículo 20, mas aí no capítulo 6, ele vai dizer o seguinte, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então, olha o que estava acontecendo lá na igreja de Roma. Alguns entenderam o seguinte, já que eu estou salvo,
já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu vou agora relaxar. E mais ainda, já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, eu vou pecar mais ainda para que a graça de Deus seja maior ainda sobre a minha vida. Olha só, irmãos, que engano das trevas. Em consequência disso, Paulo tem que trabalhar essa questão com aquela igreja. Por isso ele vai começar o capítulo 6 dizendo: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Não, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? E aí lá no verso 12 ele vai começar a dizer o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Isso é sério, irmãos. Então, nós somos salvos pela graça, mas a graça exige responsabilidade, a graça, ela exige santificação, esforço. Não é esforço para a salvação. A salvação é um dom de Deus. Mas esforço, luta no sentido de vivermos em harmonia com a fé que nós professamos e com a nova vida que Deus nos deu em Cristo Jesus. Porque ele mesmo diz: sede santos como eu sou santo. Então, irmãos, nós devemos vigiar também, devemos ter cuidado com esse tipo de visão. Isso reflete um evangelho humanista, onde o homem é o centro, o homem, ele pode todas as coisas, enfim, ele pode relaxar, ele pode conduzir a sua vida cristã do seu jeitinho. Então, é um tipo de visão que está totalmente na contramão da vontade de Deus e dos preceitos de Deus e dos padrões de Deus estabelecidos em sua palavra, tá? Então, isso também ficou claro. Diante dessa introdução, nós vamos ler o texto. Agora, Oséias 14. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos à obra de nossas mãos: tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará a misericórdia. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas? Quem é prudente, que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Livro do profeta Oséias. O livro do profeta Oséias é o primeiro dos livros dos profetas menores. É o livro mais extenso dos profetas menores. É importante também nós entendermos, nós sabemos disso, muitos, mas alguns de repente não sabem. Quando nós dizemos profetas menores, não no sentido do que eles são inferiores aos profetas maiores, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, nada disso. Profetas menores no sentido
de que eles receberam menos profecias do que os demais profetas, os profetas maiores, tá? Então, dos profetas menores, Oséias foi o profeta que mais recebeu profecia da parte de Deus. Tanto é que é o primeiro livro aqui, né, na ordem dos profetas menores, o livro do profeta Oséias. O nome Oséias significa salvação. Para alguns eruditos, alguns estudiosos dos profetas menores, o livro do profeta Oséias é o livro teologicamente mais completo. Interessante isso, tá? Para muitos eruditos e estudiosos dos profetas menores, esse livro, o livro do profeta Oséias, é o livro teologicamente mais completo. Por quê? Porque aborda os temas aliança, julgamento e esperança, que de alguma forma, irmãos, né, esse esboço está em sintonia, né, com os 3 grandes temas da Bíblia. Quais são os 3 grandes temas da Bíblia? Criação, queda e redenção. Né? Então, de alguma forma, aliança, julgamento, esperança, de alguma forma, não, o esboço do livro do profeta Oséias está em harmonia com os 3 grandes temas da Bíblia, criação, queda e redenção. Esboço do livro do profeta Oséias, idolatria de Israel, seus pecados, o cativeiro, né? Já que Oséias está profetizando o cativeiro babilônico, 60, 50 anos antes, né? Como também restauração. Aliás, irmãos, isso é lindo, porque o nosso Deus é o Deus da graça. Então, a última palavra de Deus aos seus filhos sempre será uma palavra de graça. Qual é o contexto do profeta Oséias? Oséias profetizou no século 8 a.C., num período turbulento na história de Israel, na história do povo de Deus. O povo de Deus estava alienado dele em idolatria constante. Então, a preocupação de Oséias é ver aquele povo, seu povo, o povo de Deus, se voltando novamente para o seu Criador. Tá? Então, aqui no capítulo 14, nós temos a conclusão do livro. Então, o capítulo 14 do livro de Oséias é a conclusão do livro, e nós podemos aqui ter o seguinte esboço no capítulo 14. E é nesse esboço que nós vamos trabalhar alguns domingos pela manhã, tá bom? Qual é o esboço do capítulo 14? Necessidade de restauração, condição da restauração, promessa de restauração, bênçãos decorrentes da restauração e, por final, uma solene exortação de Deus ao seu povo. Então, hoje nós vamos trabalhar o primeiro ponto do capítulo 14. Então, nesse capítulo 14, o último capítulo do livro do profeta Oséias, nós temos aqui uma conclusão do livro. Não deixa de ser um resumo do livro, tá bom? Então, o primeiro ponto hoje, nós vamos falar sobre a necessidade de restauração. Os irmãos lembram quando no início nós falamos, até usamos a carta aos Romanos, quando nós falamos sobre essa questão de nós vigiarmos para não cairmos nesse fatalismo, nesse conformismo, nessa visão deturpada do que seja a graça de Deus, lidando com a graça de uma forma irresponsável, até diabólica. Então, sou salvo, salvo para sempre, e eu vou viver do meu jeitinho. Já estou salvo. Não é bem assim, irmãos. Nós sempre dizemos o seguinte: um salvo viverá como um salvo. Um salvo viverá como um salvo. Então não tem essa questão de ser um salvo e viver como um perdido, de forma nenhuma. E é isso que Paulo vai trabalhar lá na carta dele aos Romanos, tá? Nós estamos falando sobre isso porque o capítulo 14 de Oséias vai falar
sobre a necessidade de nós estarmos sempre voltando a Deus. Nós estamos, irmãos, sujeitos ao pecado. Então, nós precisamos constantemente buscar em Deus, na palavra, discernimento, orientação, conhecimento, para que aquilo que esteja errado em nossa vida, aquilo que esteja em incoerência com a palavra de Deus em nossa vida, seja colocado por terra. Então, nós somos salvos, mas ainda estamos nesse corpo corruptível, inclinado ao pecado, né? É claro que não somos mais escravos do pecado. Não podemos mais viver na prática do pecado. Mas ainda pecamos. Existem coisas na nossa vida que precisam ser tratadas, curadas. Por exemplo, um cristão, ele precisa ainda de algum tipo de libertação na sua vida? Sim. Porque o fato do Senhor nos salvar não quer dizer que ainda nós não precisemos ser tratados, libertados de vícios, de incoerências. Então nós precisamos estar conscientes disso. Nós precisamos ter essa consciência. Então nós precisamos sim, a cada dia, nós precisamos de algum tipo de restauração. Nós precisamos, de alguma forma, de libertação. Porque enquanto aqui estivermos, nós vamos ter que lidar com o nosso eu, né, pecaminoso, a nossa natureza pecaminosa. Então, isso é a santificação progressiva, né, que nós temos estudado também, aqui às quintas-feiras. Então, nós temos que ir a cada dia, nós devemos buscar em Deus libertação daquilo que não é coerente com a verdade do Evangelho, nós precisamos nos libertar daquilo que é errado, então nós precisamos de cura a cada dia. Então, o primeiro ponto aqui do capítulo 14, aqui o profeta vai trabalhar nesse último capítulo do livro dele a necessidade de restauração. Então aqui no verso 1, Deus chama o seu povo de volta à sua presença. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. O povo de Israel era habitualmente inclinado a se desviar dos caminhos de Deus. Então nós percebemos isso no livro do profeta Oséias. Infelizmente, o povo estava sempre assim, se desviando de Deus. Olha o que Oséias vai dizer lá no capítulo 11, verso 7. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Isto é, se o meu povo é encorajado, estimulado a olhar para mim e se entregar em minhas mãos, mas infelizmente o meu povo não o faz. Então, aqui Oséias, inspirado por Deus, profeta de Deus, vai denunciar esse desvio do povo de Deus. O povo de Deus estava sempre assim, nessa inclinação de se desviar, de se afastar de Deus. E nós sabemos, irmãos, que nós hoje também, nós sofremos essa tentação de vivermos em algum aspecto da nossa vida, em alguma dimensão da nossa vida, nós nos vemos assim, distantes dos propósitos de Deus. De repente, né, eu posso estar dentro da igreja de domingo a domingo, mas alguma área da minha vida, ela pode estar distante dos propósitos de Deus, distante de Deus. E é por isso que nós precisamos de quebrantamento, nós precisamos buscar a Deus, porque é Deus que vai nos revelar isso. Então, aqui no primeiro ponto, a palavra vai nos revelar isso, a necessidade de restauração por parte do povo de Deus. Então, Deus chama o seu povo de volta à sua presença. O povo de Israel estava habituado a se distanciar de Deus, a se deixar levar pela idolatria,
pelo paganismo dos povos da terra, né? Os povos que rodeavam o povo de Deus. Nós também percebemos aqui que a vida espiritual e moral do povo de Deus, a vida espiritual e moral do povo de Deus estava sempre em decadência. Na verdade, a decadência moral, ela é consequência da decadência espiritual. Sempre quando alguém se afasta de Deus, aí a decadência espiritual, afastamento, alienação, indiferença, frieza, a consequência disso é a decadência moral, se vê aprisionado, escravizado pelo pecado, por tudo aquilo que é terrível aos olhos de Deus, né? Então, nós também percebemos isso, né? Oséias denunciando tanto esse distanciamento espiritual quanto o moral, como consequência. Lá no capítulo 4, do verso 11 ao verso 13, a palavra diz assim: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Olha só, o povo estava se entregando a esse tipo de coisa, sensualidade, a sexualidade dominada pelo pecado. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, a sua vara lhe dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram seu Deus. Então, olha só, o abandono espiritual, o afastamento de Deus, também gerando consequências, né? Morais na vida do povo. É interessante, irmãos, que esse livro trabalha, né, esse distanciamento usando a metáfora da prostituição, né? Então, o próprio fato de Deus chamar Oséias e fazer com que Oséias casasse com Gomer, a sua esposa, que viria a o trair. Então, ele usa a própria vida do profeta como um símbolo da prostituição entre a esposa de Deus, isto é, o seu povo e ele. Então, o povo de Deus estava assim dominado pelo pecado, pela idolatria, frio, distante, alienado de Deus. Olha só, irmãos, essa vida pecaminosa, sem arrependimento, separava o povo de Deus. Então o povo estava separado de Deus porque o povo estava dominado pelo pecado. O povo estava dominado pela alienação. O povo não se arrependia. O povo estava escravo do pecado. Interessante que muitas vezes o povo revelou uma confissão superficial e vazia. Isso também é interessante a gente pensar aqui com o profeta Oséias. Em alguns momentos o povo se arrependeu, entre aspas, mas não foi um arrependimento sincero. Oséias vai retratar isso lá no capítulo 6, quando ele diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Olha só, irmãos, capítulo 6. Vamos entender que esse capítulo 6, aqui, do verso 1 ao verso 6, podemos dizer, todo o capítulo, o contexto dele é um contexto de conversão insincera. Inclusive aqui na minha Bíblia, o tema desse capítulo é este, conversão insincera. Aí diz assim o verso 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Nós usamos muito esse texto, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Palavras do povo de Deus naquele momento. Mas olha só o que diz o verso 4. Que te farei, ó Efraim?
Efraim aqui simbolizando o povo. Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. É por isso, irmãos, que quando nós lemos um versículo, nós temos que entender o contexto desse versículo. Para a gente entender aqui, a confissão do povo naquele momento, a confissão, suas palavras, eram coerentes, né? Isso aqui é uma verdade. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É como se o povo estivesse falando, olha, nós devemos conhecer e nós devemos prosseguir nesse conhecimento. Mas olha só a prática. Aí no verso 4, Deus diz, que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Efraim aqui, isto é, o povo de Israel, as 10 tribos lá do norte. Porque o vosso amor é como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Então nós temos aqui um contexto de um arrependimento que foi um arrependimento insincero. Foi uma coisa muito de palavra, de falar, mas que na prática não aconteceu. Aliás, aqui um alerta para nós, irmãos, porque nós temos uma tendência de pedir perdão a Deus até de uma forma, né, de uma forma profunda, verbalmente falando, usamos palavras, mas e o coração? Será que realmente o coração está arrependido? Arrependimento é isso? É deixar aquilo que não convém e abraçar a verdade de Deus para a sua vida? É uma mudança de atitude? Então, Oséias também, ele vai denunciar essa prática do povo de Deus. Muitas vezes, nos lábios daquele povo, tinha uma palavra, tinha uma confissão que estava em harmonia com os desígnios de Deus. Porque é claro que Deus quer que a gente o conheça e prossigamos nesse conhecimento. Mas infelizmente, como Oséias aqui diz, olha, vocês falam isso, mas num piscar de olhos, vocês deixam de viver isso. Vocês falam isso pela manhã e à noite vocês já estão fazendo outra coisa completamente contrária. Aliás, irmãos, nós podemos dizer que Jesus muitas vezes denunciou isso, né? Quando Jesus ele censura os escribas e fariseus, lá no capítulo 23 de Mateus, Jesus diz assim, falando para os seus discípulos, em relação aos escribas e fariseus religiosos, os detentores do conhecimento de Deus na época, fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Irmãos, quando eu olho para um versículo como esse, é pedir a misericórdia de Deus para a nossa vida, irmãos. Principalmente para nós que somos líderes, pregadores da palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Jesus, então, quando aqui esteve, ele percebeu isso por parte daquelas pessoas que se diziam conhecedoras da palavra de Deus. E Jesus exorta os seus discípulos, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Aqui está, irmãos, um grande desafio para nós. Nós somos cristãos, nós devemos professar nossa fé diante dos homens, mas nós devemos professar uma fé que nós praticamos, irmãos. Foi a denúncia de Oséias. O povo muitas vezes tinha uma profissão de fé nos lábios, mas na prática aquilo não era realidade. Eles até
expressavam arrependimento. Mas aquilo passava de uma hora para outra, num piscar de olhos. Por isso a necessidade de restauração, por isso Deus chama o povo de volta. Por isso Deus está dizendo, deixem essas práticas, filhos meus. A graça de Deus, irmãos, sempre será infinitamente maior. Mesmo Deus sendo ofendido, é Ele que toma a iniciativa, porque o povo é dele. Mesmo o povo impossibilitado de se voltar, Deus, diante da sua graça, Ele vai lá, resgata o seu povo. É isso que nós percebemos aqui no livro do profeta Isaías. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. É Deus tomando a iniciativa. Efésios 2:1 diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Um morto não tem vontade. Um homem por si mesmo, ele não pode se arrepender e se voltar para Deus. Ele não pode desejar a Deus, isso é obra de Deus. Por isso que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, muitos se enganam, né? Acham que no Antigo Testamento a gente não percebe a graça de Deus revelada na pessoa de Cristo. Irmãos, por toda a Bíblia nós percebemos a graça de Deus. Somente Deus tem o poder de libertar, de reconciliar o homem. Por isso, diante da queda espiritual, moral do homem, dos seus filhos, inclusive, né? Falando aqui dos seus filhos, é claro, Deus sempre tem uma palavra de restauração. Deus sempre vai nos chamar de volta. Então, irmãos, nós começamos hoje esse estudo, livro do profeta Oséias, e hoje, trabalhando esse ponto, somos pecadores, mesmo como cristãos, podemos cair, podemos vacilar, mas Deus está constantemente nos chamando de volta. Deus está a cada dia nos exortando, a cada dia Ele está trabalhando a nossa vida, a nossa alma, através do Espírito dEle, através do Evangelho de Cristo, nos conduzindo ao arrependimento. Por isso, nesse dia, nessa manhã, diante desse livro tão abençoador, tão profundo, diante desse ponto que nós trabalhamos hoje, o primeiro ponto do capítulo 14, volta, ó Israel, para o Senhor. Então, nessa manhã, Deus está nos dizendo o seguinte, meu filho, você precisa voltar para mim no que diz respeito à sua vida nesse aspecto. Nós sempre vamos precisar voltar para Deus. Vamos pensar na nossa vida, nós vamos orar nesse momento. Hoje, mais uma vez, o Senhor tocou o nosso coração nesse sentido. Que área da nossa vida precisa estar novamente em harmonia com Deus, voltada para Deus? Ou será que nós vamos cair nesse erro diabólico de acharmos que já estamos bem, que não precisamos mudar em nada, crescer em nada, que nós não precisamos deixar nada para trás, nenhum tipo de pecado? Quem aqui, irmãos? Quem pode pensar assim, dizer assim? Que Deus esteja nos quebrantando nesse momento. Volta, volta, ó Israel, para o Senhor. Volta, ó Júlio, para o Senhor. Volta, Júlio, nesse aspecto da sua vida, você não está próximo de mim. Não está próximo da minha verdade, da minha palavra, do meu querer, dos meus desígnios. Quem não precisa voltar em algum sentido, em algum aspecto da sua vida? Quem não precisa voltar? Meu irmão, minha irmã, não tenha dúvida disso. Nós precisamos voltar em alguma área da nossa vida, em algum aspecto da nossa vida.
Nós vamos orar por isso. Nós vamos também orar pelos aniversariantes. Queremos agradecer a Deus pelos aniversariantes dessa semana. No dia 16, a nossa irmã Carla Alves. Deus te abençoe, Carla. No dia 17, a nossa irmã Doralice, que Deus também continue sustentando a nossa irmã. E no dia 18, o nosso irmão Elias. Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Vamos também orar pelo pedido que o presbítero Sérgio colocou, né? Nosso querido Alexandro. Vamos orar pela família do Alexandro, né? Nós temos aqui mais outros irmãos que estão conosco. Queridos, vamos continuar orando pela nossa irmã Natiele, nossa irmã Ágata, a família do nosso irmão presbítero Djalmo, nossa irmã Dioneia, Ariana, Adriana. Que Deus continue confortando esses irmãos. Também conosco o reverendo Gerson, nossa irmã Marília, missionários. Que Deus também esteja abençoando os nossos queridos irmãos. Domingo que vem nós vamos continuar a nossa reflexão, tá? No capítulo 14 do livro do profeta Oséias, que é uma conclusão, podemos dizer que é um resumo, e nós vamos trabalhar outros capítulos desse livro tão profundamente teológico, importante para a nossa vida espiritual. Tem muito a nos ensinar. Vamos orar nesse momento, irmãos? Vamos agradecer a Deus pelos aniversariantes. Vamos pedir a Deus que Deus nos ajude a cada dia a voltarmos para Ele. A cada dia nós devemos deixar aquilo que não convém e trazer as virtudes do Reino. Ó Deus, ó Pai, nós queremos Te agradecer por esse dia abençoado. Agora, ó Pai, queremos Te agradecer por esta palavra que falou no nosso coração. Sim, como cristãos, nós precisamos a cada dia experimentar o arrependimento, nós precisamos voltar para Ti, nós precisamos, ó Pai, de libertação, de cura, nós precisamos deixar aquilo que não convém, aquilo que não está em harmonia com a Tua verdade, e é isso, ó Pai, que esse livro nos ensina, esse capítulo está nos ensinando. Volta, ó Israel. Por isso, meu irmão, minha irmã, você pode parafrasear essa primeira frase do versículo 1 do capítulo 14 de Oséias, colocando o seu nome aí, agora aí em teu coração. Volta, ó Júlio, volta, ó Júlio, volta ao Senhor. Em que área, em que aspecto da nossa vida nós precisamos pedir a Deus cura, libertação? Que área da nossa vida está distante dos propósitos de Deus? Pense nisso. Ore a Deus e com certeza o Espírito vai te mostrar. Pai, nesse dia também, nessa manhã, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida dos nossos aniversariantes, da nossa irmã Carla, nossa irmã Doralice, nosso irmão Elias. Esteja abençoando os nossos irmãos. Ó Pai, esteja também abençoando o Alexandro e a sua família, um pedido que chegou até nós. Esteja abençoando, ó Pai, esse nosso irmão e a sua família. Senhor, nos dê um dia abençoado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, à noite nós estaremos aqui às 19 horas. Que Deus esteja abençoando a todos. Faça o seguinte, durante a semana, leia esse livro do profeta Oséias. Seria importante você ler esse livro e domingo que vem pela manhã nós vamos continuar o nosso estudo no livro do profeta Oséias. Que Deus abençoe a todos, todos que estão conosco. Que Deus abençoe toda a igreja dele sobre a face da terra. Fiquem na paz. À noite estaremos aqui às 19 horas.